Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, respondeu à prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os discípulos de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, queriam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço,
voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Queridos irmãos, este livro de Atos, que foi escrito por Lucas, registrou aqui os acontecimentos de grande importância que surgiram nos tempos tanto do Senhor, como agora este livro é exclusivamente para apresentar o que ocorreu durante os trabalhos apostólicos, durante um certo tempo, que serviram então, irmãos, para conhecimento de todos nós as operações de Deus no Evangelho já de nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades da igreja no princípio, as dificuldades que o povo sentia em levar avante as determinações do Senhor Jesus, que antes de ir, ele disse, antes de subir, ide a todas as nações, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa determinação do Senhor, irmãos, já era para que todos que alcançassem esta fé, esta crença e o dom para servir a Deus pudessem também levar esta semente santa, porque isto não era de ser para eles serem egoístas, guardar exclusivamente para eles, mas tinham que levar, transferir isto para que a salvação alcançasse a humanidade. E ele diz, quando os discípulos num dos seus discursos lhes perguntaram quando será isto a respeito do fim do mundo, ele disse, quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. De fato, irmãos, ao longo de todos estes séculos que nós temos vivido, ou que nós temos conhecimento e vivemos agora, sabemos que houve perseguição constante contra a obra de Deus, que é um trabalho do adversário, desde o começo do mundo, para impedir a salvação do ser humano. Quando ele pôde destruir, ou melhor, não pôde destruir espiritualmente a obra do Evangelho, trazendo nas pessoas um afastamento de Deus, trazendo nas pessoas uma falsa doutrina, como já nos dias dos apóstolos havia acontecido, que Paulo dizia aos Gálatas, maravilho-me de que tão cedo vocês desviaram-se do Evangelho para um outro Evangelho, que na verdade não é outro, mas são pessoas que vos incomodam com coisas, com tantas coisas contrárias à doutrina do Senhor. Isso aconteceu lá na Galácia, e veio ao longo de toda a história do Evangelho, irmãos. Mas a semente desta maravilhosa obra, ela nunca morreu. Ela vem se estendendo ao longo dos séculos, com perseguição. Então o adversário, ele investiu e investe de toda maneira para matar a obra da salvação. É claro que não é matar as pessoas fisicamente, mas é desfazer a obra do Espírito de Deus. Porque enquanto o Senhor Jesus estava, irmãos, o ataque era contra a pessoa dele. Quando ele saiu, deixou no lugar dele o Espírito Santo. E o Espírito que ele enviou é para nos guiar em toda a verdade. Então o ataque hoje é contra as obras do Espírito. Não é contra a obra material. Construir uma igreja, é claro que o adversário também põe confusão, põe dificuldades, mas não é o objetivo dele. O objetivo do adversário é destruir as obras espirituais. Porque o inimigo hoje não é pessoal, físico, ele é espiritual. Então ele vem para combater e desfazer as obras do Espírito. E desfazer a obra do Espírito, então ele precisa usar das ferramentas ou das armas que ele tem para poder então prender a pessoa. Então os irmãos imaginam, tentaram de toda maneira nos dias dos vida do Senhor ou da volta,
desfazer o trabalho apostólico. Então, este apóstolo Tiago, que era um dos 3 que o Senhor Jesus confiava, que estavam sempre juntos, ele foi condenado à morte e foi então executado. Era Tiago, irmão de João. Apóstolos. Agora Pedro, que continuava, irmãos, no mesmo fervor, porque o Espírito Santo recentemente havia sido derramado, eles estavam num vigor que não havia quem parasse na frente deles. Cheios do Espírito Santo, passava até a sombra curava. Pedro e João subiram ao templo, na comunhão, estava lá aquele paralítico há muito tempo ali sentado, pedindo uma esmola. Eles podiam muito bem tirar do bolso uma moeda, mas nem isso tinham. Mas Pedro, olhando para ele, disse: olha, dinheiro nós não temos, mas o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Levantou e saiu pulando, glorificando a Deus. Isto já é um motivo para uma perseguição, porque o adversário nunca concordou com as obras da fé e do Espírito, nunca concordou que alguém movido pelo Espírito Santo fizesse uma boa obra. Ele sempre procurou desfazer, combater e lutar, como nós estamos aqui. Cada um que aqui está é testemunha de que todas as vezes que se dedica em servir a Deus em alguma coisa, alguma oposição aparece, alguma turbação aparece. Por quê? Porque o adversário não quer destruir a nossa carne, é claro que se puder também, mas ele quer destruir a obra do Espírito que está em nós. Prenderam então Pedro, pensando em destruir a obra. Que aqui Herodes pensou: bom, já mandei matar um, vou mandar matar esse outro também, e vamos assim liquidando com tudo isto. Mas quem é que pode abafar as obras do Espírito de Deus? Os irmãos sabem qual é o poder que tem o Espírito Santo? Os irmãos são testemunha. Quantas vezes um pequenino do Senhor, pessoa que materialmente desprezível, mas é um servo de Deus, uma serva de Deus humilde, que às vezes ninguém dá valor, mas chega num lugar onde está uma pessoa possessa de demônios, e este irmão ou esta irmã chega, põe-se em comunhão, expulsa em nome do Senhor Jesus, o inimigo esperneia, faz de tudo, joga a sua ferramenta no chão, que é a pessoa, mas é obrigado a deixar. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós tem muito mais poder do que toda a força do maligno. Mas estava aqui a guerra, irmãos, já decretada. Prenderam Pedro, e a intenção era matá-lo, mas não era tempo ainda. Ele deveria ser oferecido também ao Senhor. Tempo. Então, os irmãos, vejam o valor da união do povo. Se o povo estivesse desunido, cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus interesses lá em Jerusalém, naquele tempo não tinha, mas se fosse hoje, essa hora assistindo a algum programa televisivo, ou lendo um livro interessante, ou passeando num shopping, ou viajando para se distrair, ou num restaurante, não sei se tem agora, mas em algum lugar se distraindo. Mas não, eles estavam, não tinham congregação, ou seja, não tinha casa de oração, mas tinha a casa aqui desta irmã, que é mãe de João, numa casa. Estavam lá. O que eles estavam fazendo? Percebendo que o Espírito de Deus impulsionava-os para pregar o Evangelho, salvando as pessoas da morte eterna, mas que a guerra estava declarada, prenderam agora o irmão Pedro, um apóstolo da palavra, que quando o Senhor toma, enche o nosso coração, agora vão matar ele também. Já mataram o irmão Tiago, vão matar o irmão Pedro. E nós? Vamos orar. E estavam orando. O que fez o Senhor enquanto o povo orava? Mandou um anjo ir lá soltar Pedro da prisão. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, esta obra só cresce pela união.
Quando há uma desunião, ela para de crescer. Se há uma desunião numa família, a família para de crescer na espiritualidade. Se há uma desunião no matrimônio, espiritualmente eles ficam estagnados, ficam parados. Se há uma desunião no ministério, numa congregação, a congregação não tem as bênçãos de Deus. Se é num bairro, se é numa cidade, se é onde quer que seja, desunião impede o Espírito de Deus de operar. E essa ferramenta da desunião é a ferramenta de grande utilidade do nosso adversário. Mas que o pouco de comunhão que houver agora, que desça do céu a união que nos une a Cristo pelo Espírito Santo. Nessa união haverá força de Deus, irmãos. Nada nos fará parar nesta obra. Ainda que o adversário possa lançar alguém na prisão, que agora não vamos nos referir num cárcere, numa prisão, numa cadeia, materialmente falando, que também pode ser, mas não é isso. Mas quantas prisões espirituais que tem, quanta gente que não canta mais, quanta gente por esse queridos, que agora estão aí de cabeça baixa, desanimado, não ora mais, não tem desejo, sumiu o prazer de estar na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas que esta reunião solene que agora há, presencial aqui e virtual por este mundo fora, unamos-nos agora no Espírito e na fé, por aqueles que estão enfraquecidos. Porque se o Senhor ouviu aquele punhado de gente lá orando naquela casa em Jerusalém e mandou o anjo soltar a Pedro, não pode o Senhor soltar esta multidão de gente enfraquecida por esse mundo? Quantos que nesses dias, músicos, nunca mais pegaram no instrumento, deixaram-se desfigurar seguindo o mundo, no seu traje, no seu modo de falar, no lugar que frequenta, não congregar mais, tão pouco ora. Outros lá uma vez ou outra lembram de orar quando a coisa aperta. Ah, se eles pudessem ouvir isto aqui que estamos ouvindo agora. Mas poderoso é o Senhor, irmãos. Se houver união sã, pura e perfeita em nós, mandar um anjo despertá-lo. O anjo pode ser um de nós, mas se quiser ele manda do céu. Ô irmão, cadê você? Você sumiu. Vem lá conosco, teu lugar está te esperando. Ah, mas eu não posso tocar, meu instrumento é de sopro. Você não pode soprar, mas pode dar um glória a Deus, pode cantar um louvor a Deus. Cante um louvor a Deus. Os irmãos aceitam esta palavra, irmãos? Será que ela está sendo suficiente para despertar em nós o assunto, o tema deste culto? É o nosso fervor, a nossa volta ao Senhor. Ainda que não haja mais esse culto que se transmite mundialmente, mas cultuemos ao Senhor sempre. Toda hora que o irmão anda por aí, a irmã também, lembra-te do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Está trabalhando? Dá um glória ao Senhor Deus. Está na tua cama de dormir, lembrou do Senhor? Graças te dou, Senhor. Louvado seja o teu nome. Levantou da cama, agradeça a noite e o dia que o Senhor te dá de ver a luz do sol. Não desanimemos, animemo-nos, haja em nós um fervor maior. Mas eu estou aqui debilitado, ninguém se lembra de mim. Se Deus não nos lembrasse, nós não mandaríamos esta palavra hoje. O Senhor está com saudades daqueles que deixaram de buscá-lo. Olha, queridos irmãos, se esta palavra produzir algum efeito, muita gente, se amanhã tiver culto na sua comum congregação, vai procurar achar um lugarzinho para estar lá. E podemos dizer hoje, bem-aventurados aqueles que aceitam, quando, como Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A irmandade ficou alegre quando disseram, tem culto hoje, vamos?
Mas também não foi preciso convidar ninguém, porque todos estavam olhando no relógio. Hoje é o último culto online, eu não quero perder. É claro que é um punhado só, mas quanta gente que por aí desse mundo afora não deve estar agora, meu Deus, eu também estou congregando ouvindo a palavra. Mas amanhã haverá culto na tua congregação, ou terça-feira, ou quarta, ou quinta, semana que vem com certeza. E se não tiver, cultua o Senhor no teu coração, porque o teu coração é o templo do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, Pedro alcançou este milagre. Estava preso, esperando a morte. Alguém está hoje na mesma condição, não preso por causa do Evangelho, mas preso por um sentimento, preso por alguma ofensa, preso por alguma coisa que acha que lhe fizeram, por um desprezo, por uma humilhação. Não congrego mais, não quero mais saber de nada. Olha, não se separa, porque aqueles que se separam buscam seu próprio desejo e insurgem-se contra Cristo, que é a verdadeira sabedoria. Quer voltar atrás? Venha conosco. Venha agora nesta comunhão. Venha sentir o que estamos sentindo agora. E receba no teu coração um sinal que Deus ainda está na vossa vida. Queridos irmãos, não desprezemos as riquezas celestiais que Deus nos manda quando formos à casa do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração.